Olá, boa tarde. Obrigada, Ana, e obrigada, Carlos, pela apresentação. Boa tarde a todos. Então, eu venho-vos falar deste projeto. Este projeto é o assistente virtual de voz que existe à data de hoje na NOS e venho-vos explicar um bocadinho a parte mais técnica deste projeto. Pronto. O que é isto? É um voicebot. Na realidade, traduz-se num voicebot em que, na realidade, o que a NOS quis ou pretende é reduzir o número de contactos assistidos dos nossos clientes que ligam para o 16990. O projeto nasceu no início de 2024, teve duas fases, uma fase mais de open question, que já vou explicar o que é, e agora, mais recentemente, uma fase mais conversacional, uma lógica mais conversacional, que está em produção desde há 2 semanas atrás. Avançando. Ora bem, razão principal para avançarmos com este projeto. À data de hoje, a NOS tem mais do que 9 milhões de chamadas anuais para o IVR de apoio ao cliente. E destes 9 milhões, 50% aproximadamente têm handover para humano, ou seja, precisam de um atendimento personalizado humano. Estes valores são muito elevados, como vocês conseguem perceber, e foi preciso atuar nestes valores. E como é que nós nos propusemos atuar? Em 3 pilares distintos. Na redução do número de interações assistidas, ou seja, de handovers para o humano, na redução de handovers entre equipas, porque, infelizmente, à data de hoje, com este IVR tradicional e porque o cliente nem sempre escolhe a opção mais certa, porque, tipicamente, ele quer ser atendido por alguém, escolhe uma opção qualquer, e as opções, tipicamente, estão associadas a equipas especializadas, ele sendo encaminhado para uma equipa que não é a correta, provavelmente essa pessoa, esse assistente, tem que o encaminhar para outra equipa e então existe aqui um handover entre equipas. E também pretendemos atuar neste eixo e depois, ao sabermos exatamente qual é o motivo de contacto do cliente, conseguimos reduzir o atendimento da chamada, ou seja, o tempo que o cliente está em conversa com os nossos assistentes. E como é que nós nos propusemos fazer isto? Foi utilizando a inteligência artificial, em que, ao implementarmos mais mecanismos de automatização, que à data, quando iniciámos este projeto, já tínhamos alguns mecanismos automatizados implementados em IVR, por exemplo, o PiniPuck, em que o cliente já sozinho com o IVR conseguia obter o seu PiniPuck, nós decidimos usar a inteligência artificial para melhorar e aumentar a quantidade de use cases automatizados em IVR. E como é que nós começámos? Para conseguirmos entregar mais rapidamente experiência ao cliente, decidimos partir o projeto em 2 fases. Uma primeira fase que viu a luz do dia em maio de 2024 e que é esta Open Question, que na realidade em que é que se traduz? Não sei se algum de vocês já ligou para o 16990 e vos foi pedido para dizerem pelas vossas próprias palavras porque é que estão a contactar, dependendo, ou seja, vocês falam e nós por trás temos uma máquina, neste caso temos o voice, que nós chamamos de Voice Classifier, que percebe qual é a intenção da vossa chamada, ou seja, ele interpreta o que vocês disseram e detecta uma intenção. Dependendo dessa intenção, o que acontece a seguir é a chamada encaminhada para a posição correta do IVR, as is, encaminhada para a posição correta do IVR, seja ela ou é uma guia, que já está pré-gravada e vocês ouvem, ou sendo para um automatismo, por exemplo, o PiniPuck, que eu estava a referir, ou então para o menu de IVR, quando é uma intenção demasiado ambígua e nós não conseguimos identificar qual é a intenção correta ou mais adequada, neste caso, e colocamos no menu IVR tradicional, ou seja, o bem-vindo a nós, prima 1, 2 ou 3. Pronto. A segunda fase do projeto teve o seu go live há 2 semanas atrás, é muito, muito recente, em que nós complementámos a fase inicial, a Open Question, com uma lógica mais conversacional. Mas esta lógica mais conversacional, neste momento, está apenas para âmbito de faturação. Vamos pensar aqui num caso prático. O cliente liga e diz: eu tenho dúvidas na minha fatura do mês passado. Ele passa pelo todo o processo da Open Question e depois
O IVR, percebendo que é uma intenção de faturação, vai encaminhar para esta lógica conversacional este Voice Assistant, que vai perceber o que é preciso para dar resposta ao cliente e vai devolver ao IVR a resposta que depois o IVR verbaliza ao cliente para ver se satisfez a dúvida dele. Avançando. Trago aqui uma arquitetura muito high level deste projeto. Nas caixinhas azuis vocês conseguem ver a parte que corresponde ao Open Question, ou seja, temos o nosso IVR, é uma solução Genesis. Temos o STT, que é a componente que faz a conversão do áudio para texto, e temos então o Voice Classifier. O STT é um Custom Model, já vou explicar mais à frente porquê. O Voice Classifier, na realidade, é um modelo de Machine Learning que foi treinado para este efeito de perceber a intenção do cliente com base na transcrição que o IVR lhe envia. As caixinhas amarelas dizem respeito então ao conversacional, em que, caso seja uma intenção de faturação, o IVR encaminha a chamada para o Voice Assistant e que, por sua vez, à data de hoje, só temos um Billing Agent, que é estes dois, o Voice Assistant e o Billing Agent, são agentes de GenAI. O Voice Assistant está aqui como uma peça orquestradora, neste momento apenas ainda do Billing Agent, mas à medida que formos criando mais use cases de outros temas que seja necessário dar resposta em âmbito conversacional, as caixinhas amarelas do lado do Billing Agent vão crescendo e o Voice Assistant é o seu orquestrador porque é responsável por perceber qual é a intenção dentro do âmbito que ele conhece e encaminhar para o respectivo agente que lhe dará a resposta. Este Billing Agent, eu não coloquei ali por esquecimento, mas este Billing Agent tem a capacidade de falar com os back-ends da nós para ir buscar informação de faturação, tudo o que seja em âmbito de faturação, via API vai buscar toda a informação de cliente para preparar a resposta que depois é devolvida ao IVR. A outra caixinha que temos em baixo, que é do TTS, que, à semelhança do que é feito na Open Question, em que convertemos o áudio em texto, aqui fazemos o processo inverso. Recebemos do Voice Assistant, o IVR recebe do Voice Assistant a resposta a apresentar ao cliente e faz a conversão do texto em áudio e depois apresenta ao cliente em áudio esse texto. O cliente, dependendo se a resposta ou a pergunta que ele faz em âmbito do Open Question é suficientemente clara ou não, o cliente pode andar na lógica entre IVR e conversacional a interagir com o bot para receber a resposta que ele pretende. Ou seja, ele pode dar até, temos configurado à data de hoje, 4 voltas, pares pergunta-resposta, entre o cliente falar, receber uma resposta do Voice Assistant, o cliente falar, receber uma resposta do Voice Assistant e pode andar aqui 4 vezes neste percurso. Avançando, desafios. Todos os projetos, como nós sabemos, têm desafios, este não foi diferente e tivemos algumas limitações quase em todos os componentes e eu trago aqui para vocês perceberem um bocadinho que nem tudo corre bem e há que saber ultrapassar as dificuldades. IVR, à data de hoje, a solução tem algumas limitações técnicas, não nos permite fazer streaming, e a solução é uma solução com alguns anos, não nos permitia evoluir para disponibilizar esta capacidade e tivemos que encontrar uma alternativa. E qual foi a alternativa? Esta Open Question, na realidade, o cliente fala, o que nós decidimos fazer foi gravar o que ele diz neste passo de Open Question. Nós gravamos, neste momento só permitimos que ele fale durante 15 segundos, pegamos no áudio dele e submetemos o áudio ao STT, para termos depois o texto que é enviado ao modelo para percebermos qual é a intenção. Isto foi uma decisão técnica que nós optámos por tomar, porque era a única forma de contornar esta limitação de não poder fazer streaming. Depois tivemos também um tema com os STTs standard do mercado, testámos vários
Nenhum tinha a performance que nós esperávamos, a precisão que nós esperávamos, e a nossa alternativa foi treinar um modelo para nós. Ou seja, treinámos um modelo de STT para nós, que está neste momento assente em Azure, que responde com uma accuracy bastante elevada, que neste momento ronda os 90%, se não me falha a ideia, 94%. No Voice Classifier, o desafio é um modelo Machine Learning. O modelo Machine Learning tem que ser treinado. E para ser treinado e ter uma performance elevada, precisa de uma quantidade gigantesca de transcrições. E tivemos que o fazer, pronto. E tivemos que seguir duas abordagens. Aliás, três abordagens. Eu trago aqui duas, mas há uma terceira abordagem. A primeira abordagem foi a própria equipa. A equipa deste projeto é um projeto com muita gente, somos quase 20 pessoas, e tivemos nós, numa primeira fase, dar transcrições, ou seja, nós simularmos como se fôssemos um cliente a ligar e simularmos o que é que diríamos ao IVR no âmbito do nosso contacto. Além disto, também usámos a inteligência artificial a nosso favor, submetemos ao GPT para ele nos dar um conjunto de transcrições que os clientes poderiam dizer em IVR quando ligavam para um IVR de apoio ao cliente. E, além disto, também fizemos uma outra abordagem, porque sermos nós a equipa a fazê-lo, ser a inteligência artificial a fazê-lo, nunca é a mesma coisa do que ser o cliente a fazer. E então colocámos a Open Question Live apenas para recolha de áudios, em que recolhemos durante, se não me falha a memória, 2 dias, áudios do cliente para podermos treinar o modelo. E assim foi. O que é que acontece além de termos estes áudios? O modelo tem que saber a que é que corresponde cada uma das transcrições. E tivemos que dizer ao modelo. E como é que isto se faz? Categorizando. Tivemos que olhar para todas aquelas transcrições e manualmente, uma a uma, dizer: para esta transcrição a intenção é esta, para esta transcrição a intenção é esta. E tudo isto foi necessário para treinar este modelo Machine Learning. E continua a ser necessário cada vez que conseguimos adicionar ou que queremos adicionar uma nova intenção, temos que treinar o modelo novamente, temos que categorizar transcrições novamente. E isto continua a ser frequente. Posso-vos dar como referência, iniciámos o projeto com cerca de 30 intenções, neste momento vamos em 80 e, como podem imaginar, tudo isto foi feito manualmente. Do lado do conversacional, da lógica conversacional, o desafio é tempos. Tempos. Porque o cliente, quando entra numa lógica conversacional, a expectativa dele é que a resposta, ele termina de falar e o bot responde logo. Ele termina de falar e o bot responde logo. E o desafio está aqui. Como vos disse, isto entrou há 2 semanas, ainda estamos a trabalhar nestes pontos. O que é que os desafios aqui é o tempo de resposta das APIs, neste caso, que respondem em âmbito de faturação. Nós vimos que os tempos podem ser elevados e estamos a tentar paralisar o máximo de invocações possível para que o tempo de resposta seja diminuído. Além disto, também dentro do orquestrador, do Voice Assistant que vos falei há pouco, há um componente que é a detecção de intenção. E, sendo um agente de GenAI, o que decidiu foi usar o LLM para fazer esta detecção de intenção. Mas este processo, via LLM, também demora muito tempo. Demora alguns segundos. E então, uma decisão que a equipa tomou e que está a explorar neste momento é a possibilidade de usar o Voice Classifier, que já foi treinado para 80 e tal intenções, usar isso para fazer este step inicial de detecção de intenção dentro do Voice Assistant. Ainda está em fase de testes, não temos resultados, mas é promissor para a redução de tempos, que é um dos nossos objetivos. E depois, o tempo global do conversacional. Como vos falei, nós aqui estamos a fazer, é um voice bot meio híbrido, não é um conversacional puro, porque temos a limitação do streaming, estamos a tentar, ou seja, temos a limitação do streaming, estamos com o STT, com o TTS, e tudo isto, mais uma vez, adiciona tempos. E então estamos a explorar o chamado voice-to-voice, que, na realidade, o que nos vai permitir é, em vez de usar um LLM
no âmbito deste agente do orquestrador, do Voice Assistant e do Billing Agent, em vez de usarmos um LLM tradicional, vamos usar um SML, um Speech Language Model, que, na realidade, o que ele vai fazer é receber áudio, não faz a conversão para texto e, com o áudio diretamente, ele consegue perceber a intenção e avançar em todo o processo de preparação da resposta para o cliente. Estamos em fase de testes e também é bastante promissor para, neste caso, além de melhorarmos a experiência, além de reduzirmos os tempos, conseguimos melhorar a experiência do cliente porque fica muito mais fluida, ele consegue interromper o bot se precisar, ou seja, é uma experiência muito mais conversacional e é o futuro dos voice bots. Avançando, e este é o meu último slide, trago-vos aqui um bocadinho de resultados. O que é que nós conseguimos? Pronto, como vos disse, o conversacional, que é o futuro, é o nosso objetivo, é continuar a crescer na quantidade de use cases que são disponibilizados em âmbito conversacional. A DataTodas temos o agente de faturação, ainda não cobre 100% dos temas de faturação e a equipa já está a trabalhar na segunda entrega para entregar mais use cases de faturação, mas, além destes de faturação, como vos disse, vamos querer crescer em outros âmbitos, outros agentes de GenAI, para disponibilizar mais opções em âmbito conversacional. Não temos resultados ainda, é muito recente, mas é bastante promissor, porque queremos dar cada vez mais autonomia ao cliente em IVR para resolver os problemas dele e só passar para a assistente aqueles temas que efetivamente precisam de atendimento personalizado humano. Por isso, esta segunda fase é mesmo muito promissora e estamos muito curiosos pelos resultados. Sobre a Open Question, tivemos um Go Live que acho que para nós foi extremamente... foi muito agradável conseguirmos fazer um Go Live em apenas 4 meses de projeto, mesmo com todo o esforço do treino, de montar as peças, interligar sistemas, criar algo de raiz, foi mesmo foi bom conseguirmos fazê-lo em 4 meses e conseguimos, neste momento, com dados ali de agosto de 2025, estamos a deflacionar 45 mil chamadas por mês só pela Open Question. Vocês veem ali que os números sobem de dezembro de 24 até agosto de 2025, porque nós fomos sempre evoluindo a quantidade de use cases que o IVR consegue tratar em âmbito de Open Question. Por isso é que este valor foi aumentando. A nossa expectativa agora é que este valor estabilize, porque vamos começar a atacar a fase a lógica conversacional e então aí os novos use cases vão começar a nascer em âmbito conversacional e então a expectativa é que os 45K se mantenham estáveis agora ao longo dos próximos meses. Era isto que eu trazia para vos mostrar.